Olá, bom dia! Bom dia para você que está aqui na nossa live 10G, nossa live que vem repleta de conteúdo para você que quer realmente alavancar a sua clínica, quer saber sobre gestão para clínicas odontológicas, quer saber como fazer, um projeto, financeiro, planejamento financeiro para novos projetos, que é com Tobias Kifuri. Bom dia, Tobias! É um prazer estar aqui. Para a audiência rotativa, eu sou o Tobias Kifuri, sou consultor, tenho uma empresa de consultoria que chama Máquina de Soluções, estamos aí no mercado há 22 anos, dando consultoria para médicos e dentistas, autor do livro Manual da Clínica Lucrativa, e agora, em agosto, eu lanço o segundo livro, que é Gestão de Pessoas para Consultórios e Clínicas. Então, novidades boas estão vindo aí, não é mesmo? Exatamente. Então, Bia, o tema hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro de novos negócios, não é isso? Exatamente, planejamento financeiro de novos negócios. E o Tobias, eu acho que está ali em Portugal, né? A gente faz até um acento ali de Portugal, também trabalhando com os novos negócios ali, né, Tobias? Exatamente, eu estou aqui falando direto de Caria, interior de Portugal. Estava em Lisboa até antes de ontem, aí eu vim aqui atender uma clínica em Caria, estrutura fantástica. E amanhã eu volto para Lisboa de novo, depois eu vou para Algarve, aí curti um pouquinho também, né? Aproveito que o verão é maravilhoso. Está aqui, estou eu e a Karine da minha equipe, a gente está fazendo os atendimentos aqui dos clientes de Portugal. E é sempre um prazer estar aqui em Portugal, né, onde eu faço o meu doutorado em administração da saúde e aproveito para atender os clientes também. Show de bola. E como é que a gente vai falar sobre esse planejamento financeiro para novos projetos? Pode ser para quem já tem uma clínica e está expandindo, pode ser para quem já está começando, ou seja, está iniciando uma clínica. Como é que é, Tobias? Então, eu vou começar do mais básico, Bia, até para o público compreender. Tá bem. Porque, por exemplo, o dentista, o médico, às vezes estão fazendo... Eu falo que são 4 tipos de investimento. Quando eu quero simplesmente comprar um equipamento mais caro, quando eu quero ampliar o meu espaço físico, quando eu quero abrir uma nova unidade, e o quarto, quando eu quero realmente começar um novo negócio. Então, são esses 4 que nós vamos falar aqui hoje. O primeiro deles é o mais simples, quando eu quero comprar um equipamento. Quero comprar uma fresadora, quero comprar um Aitero, quero comprar um equipamento de dermatologia, um equipamento aí de 100, 200, 300 mil reais. E eu vejo muitas pessoas, sabe, isso é comum, infelizmente, que compra no calor da emoção. Participa daquele congresso, participa daquele evento e acaba comprando um equipamento robusto, de alto valor, acreditando que geralmente no que é apresentado nesses congressos. E isso me preocupa. Por quê? Porque muitos desses equipamentos precisa de um certo movimento para ele ser viabilizado. Uhum. Então, eu já vi muitas pessoas comprando, por exemplo, tá? Nada contra, mas muita gente comprando, por exemplo, o Aitero e depois tendo que vender porque não rentabilizou, né? Não colocou no papel, não fez conta. Isso não acontece com quem é cliente aqui da Máquina de Soluções. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta que chama lucro estratégico, certo, na qual a gente calcula o lucro por hora. E na hora de calcular o lucro por hora, eu tenho que considerar a depreciação desse equipamento, né? E muita gente não calcula isso. E para esse equipamento ser viável, ele precisa de um volume mínimo de utilização. Exatamente. Então, né? Porque não adianta eu comprar um equipamento de última geração para melhorar os meus procedimentos se eu vou usá-lo menos do que deveria. Quando isso acontece, o valor de depreciação por procedimento é muito alto e isso inviabiliza o procedimento.
O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, vamos colocar números aqui que fique mais fácil, tá? Show. Comprei um equipamento por R$120 mil, né? E ele deprecia em 10 anos. Ou seja, daqui a 10 anos eu tenho que jogar esse equipamento fora e comprar outro. Então, se é R$120 mil em 10 anos, é R$12 mil por ano. Se é R$12 mil por ano, é R$1.000 por mês. Se eu utilizo ele para fazer 2 procedimentos no mês só, cada procedimento ele já me custou R$500. Uhum. Se eu uso ele em 10, ele vai me custar R$100. Se eu utilizo ele em 20, R$50. E por aí vai. Só que eu não divido pela quantidade de procedimentos, eu divido pelos minutos, porque o que me interessa é o lucro por hora. Certo. Então eu divido pelos minutos de procedimento que eu utilizo aquele equipamento. E eu chego na seguinte conclusão. Dependendo, quando a gente vai simular, vai comprar um equipamento desse, eu sempre faço a seguinte pergunta para os donos da clínica. Vamos lá. Quanto que vai custar o seu procedimento? Meu procedimento vai custar tantos reais. Ok. Quanto você vai pagar de repasse para o corpo clínico fazer esse procedimento? Tantos por cento. Quanto você vai gastar de material para poder fazer esse procedimento? Tantos reais. Agora, qual é a sua expectativa extremamente realista de venda desse procedimento por mês? Quanto você acha que você vai vender? Uhum. Olha, Tobias, eu acho que a gente tem potencial de vender 10 procedimentos desse por mês. Beleza. E aí eu vou fazer conta. Boa. Se eu tenho o meu preço, tenho os meus custos, tenho a minha estrutura, o tempo que eu vou gastar de agenda, os meus materiais, o imposto, tudo que eu vou gastar e a depreciação. Eu não posso esquecer da depreciação. Claro. E quando eu vou fazer essas contas, em diversas vezes, é muito engraçado quando tem congresso grande, meu telefone não para no final de semana. Cada hora ligando. Tobias, simula aí pra gente. Que profissional muito bom, né, Tobias? Não tem como não ser tão requisitado, né? Seja no Brasil, seja fora dele. Obrigado. Mas assim, é interessante porque diversas vezes eu oriento, olha, não compra, porque você não consegue viabilizar. E a gente consegue simular. E simulando, eu viro e falo o seguinte, olha, para esse equipamento ser viável, você precisa vender todo mês pelo menos X procedimentos. Você tem condição de vender X por mês? Aí, quando a resposta é sim, ele compra. Quando a resposta é não, ele não compra. Né? E às vezes é tranquilo. Você tem que vender 10 procedimentos desse por mês. Não, Tobias, vou vender muito mais do que isso, que eu estou acostumado a fazer, eu sei do mercado, eu conheço o meu público e isso é tranquilo. Então compra. Mas você já sabe, você tem que vender pelo menos 10 por mês, para ele se tornar viável. Ou seja, você começa a conhecer seu número. Então, se eu vou fazer um novo negócio, se eu vou comprar um equipamento, a primeira coisa que eu preciso saber é a viabilidade dele. Lógico que tem o ganho técnico, que tem toda essa questão, mas a gente precisa fazer conta financeira também. É importante. Né? E eu não quero que você compre um equipamento de 100, 200 mil e depois tenha que devolvê-lo porque ele não foi viável, ou tenha que vendê-lo muito mais barato e perca dinheiro. Porque normalmente acontece isso, né, Tobias? Se você não faz esse equipamento ser viável, você acaba vendendo ele, acaba perdendo dinheiro, ou seja, o que seria um investimento é um gasto, né? Porque você tocou num ponto muito importante, que é pensar na depreciação desse equipamento, né? Quando a gente compra um carro, a gente pensa nisso, né? Por que quando a gente compra um equipamento para um consultório médico ou uma clínica odontológica, a gente não pensa, né? É muito importante pensar também pelo uso, né? Sim, e quando a gente calcula o lucro por hora dos procedimentos, o que acontece? Muita gente esquece da depreciação e muita gente esquece da estrutura. É muito comum o médico e o dentista fazer o seguinte: eu gasto de material, eu falo que é conta de verdureiro, né? Eu compro o material, né, o material e medicamento por R$100, né? Então eu vou jogar aí 300, 400 reais no preço. E acho que está resolvido.
E não está. Né? Eu tenho que considerar a minha estrutura, o gasto da minha estrutura por hora. Isso é muito importante. Uhum. Eu tenho que considerar os impostos, tenho que considerar a depreciação, tenho que considerar tudo. Né? E diversas vezes, quando a gente põe na planilha, né, a gente assusta com a lucratividade de alguns procedimentos, que a gente acha que a gente está ganhando muito dinheiro, e não está. Por não considerar, né, todos esses fatores, né? Com certeza. Então, assim, quando eu vou iniciar um novo negócio, eu preciso fazer conta. Eu sei que o profissional da saúde não gosta de fazer muita conta. Ele gosta de clinicar. Eu ouço isso muito. Ah, não, Tobias, eu gosto de estar dentro do consultório atendendo meu paciente. Esse negócio de ficar fazendo conta não é comigo, não. Tá, mas precisa? Então, se eu vou comprar o equipamento, faça a conta. Eu já vi muita gente tomando altos prejuízos porque não fez conta. Né? O segundo caso, mesma coisa. Eu vou ampliar, eu vou alugar a sala do lado e montar mais um consultório, mais 2 consultórios. Né? Que é uma coisa comum também, a gente vê na área da saúde. Nossa, Tobias, apareceu uma oportunidade aqui, meu vizinho vagou. A sala do lado vagou. É o momento de expandir. Tá, mas antes de expandir, mais uma vez, vamos fazer conta? Né? Eu tenho um cliente aqui em Minas, não, né? Que eu não estou em Minas. Mas você tá lá em Minas. Pois é o costume. Eu tenho um cliente lá em Minas que eles pegaram 2 salas, sabe? Para poder ampliar a clínica. E nós fizemos muita conta. Quanto que vai aumentar o aluguel? Quanto que vai aumentar a conta de energia elétrica, conta de água, condomínio? Vai precisar contratar mais funcionário? Quantos? Qual que é o custo médio mensal com esse funcionário? Considerando provisão de 13º, férias, rescisão, considerando tudo. Né? Quanto que vai me custar a reforma, né, desse espaço? Quanto que vai me custar de equipamentos ali? Qual que é o meu investimento total e os meus gastos mensais com essa sala nova? Eu preciso fazer conta. A partir daí, o que vai me gerar de receita nesse novo espaço? O que eu vou conseguir agregar? O que eu vou aumentar minha produção? O que aquilo vai me levar de aumento de receita? Né? Aí eu tenho que fazer a conta. Será que essa ampliação do espaço vai me gerar uma receita que compensa, que se paga? Né? Ou será que eu vou estar trabalhando muito a mais, né? Muito mais e não vai estar tendo um retorno, né? É importante pensar nisso, né, Tobias? Sim, e por quê? Eu já vi muita clínica cometer um erro grave, que é pegar a sala do lado, montar mais 2 consultórios e alugar a sala para outros profissionais. Por que eu falo que isso é um erro grande? Porque quem está alugando uma sala, ele não pode pagar muito caro nessa sala, porque senão inviabiliza a parte dele. E para você que está com a sala querendo alugar, o custo dela é alto. Então não compensa, não dá jogo o valor que você deveria receber com o valor que a pessoa está disposta a pagar. Então o dono desse espaço sempre toma prejuízo. Ele acha que está tendo resultado. É muito comum. Ah, Tobias, vou pegar a sala do lado, vou montar 2 consultórios, um é para mim, o outro eu alugo para um amigo meu, para um parceiro meu. Tá, e quanto que essa pessoa vai pagar? Não, ela vai me pagar R$ 1.500 por mês, por exemplo. Ah, me ajuda a pagar a conta. Não ajuda, tá? 1.500, 2.000, 2 e pouco, num espaço, é muito pouco. Por que é muito pouco? Porque se você for pensar estrategicamente num novo negócio, é muito melhor financeiramente você pegar essa sala para você e colocar um profissional trabalhando para você. Claro. Não é alugar a sala. É você trazer um profissional trabalhando para você em troca de um valor por procedimento, ou um percentual por procedimento. Você consegue
rentabilizar muito mais aquele espaço. Por quê? Se você pensar, se você trabalha padrão, né? 40 horas semanais, 44 horas semanais, aquela sala trabalha 44 horas semanais. Você tem a oportunidade de gerar receita nela 44 horas semanais. Então, se você coloca procedimentos sendo executados ali e você paga a estrutura, e paga o profissional, e paga o imposto, você consegue ter lucro naquele espaço. Quando você aluga a sala para alguém, o aluguel nem se compara com o que você pode gerar de lucro se você contrata um profissional para trabalhar nele. Agora, lógico, tem questão de equipamentos, né? Tem questão do investimento que você vai fazer, né? E em alguns casos não se atinge o ponto de equilíbrio, né? Dependendo do investimento que eu vou fazer. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Que no momento de se tomar uma decisão de ampliação do espaço, não dá para empolgar, não dá para ser com o coração, né? Ah, Tobias, mas eu estou empolgado aqui porque é a oportunidade que eu tenho e eu vou colocar um parceiro aqui junto comigo. Faça a conta. Isso. Nem sempre crescer é bom. Tem que saber crescer, não é, Tobias? Eu acho que o crescimento ele precisa ser analisado, né? Ele não pode ser através de uma empolgação, de uma euforia, porque ele pode ser muito volátil, né? E no final ele não vai ter consistência, né? E ele pode se transformar num prejuízo ou numa desilusão ou talvez uma quebra de parceria que estava sendo tão boa, né? E aí acabou alugando a sala do lado para um parceiro e não deu certo e aí cria esses ruídos na parceria, né? Esses toques, essas informações que você está dando, elas são extremamente importantes, porque muita gente vai na empolgação e não faz conta, né? E o profissional da saúde que tem um negócio, né, ele precisa pensar como empreendedor, como dono, né, como proprietário, e não somente mais como um dentista ou como um médico, né? E isso é interessante você falar, Bia, porque eu ouço muito de médicos e dentistas falando o seguinte: não, eu não sou empresário, eu sou médico, sou dentista. Tá, mas você tem uma clínica? Tem. Então você também é empresário. Você também tem que gerir o seu dinheiro, você também tem que gerir pessoas. E você é um administrador. Apesar da sua formação ser na área da saúde, você é sim um empresário, você precisa administrar. E mesmo que você ganhe bem, como médico ou como dentista, não dá para jogar dinheiro fora, né? Ampliando o espaço sem planejamento, né? Mas, Tobias, quando que vale a pena eu alugar a sala? Existe uma situação. Existe uma possibilidade na qual eu vou tomar prejuízo com a sala, mas eu vou aceitar esse prejuízo. Por quanto tempo? Não, pro resto da vida. Mas, por que eu aceito esse prejuízo? Eu só vou aceitar esse prejuízo se, somente se, a pessoa que está alugando a minha sala é altamente indicante, né? Indica paciente para mim. Então, por exemplo, eu sou dermatologista, que aí eu vou pegar um caso real que a gente tem, né? Uma clínica de dermatologia que aluga a sala para o cirurgião plástico. Aí o que acontece? O cirurgião plástico faz a consulta dele lá, paga um aluguel de sala que não é tão relevante, mas o que acontece? Eu estou pescando dentro do aquário, né? Então aquele paciente que foi lá fazer cirurgia plástica, depois que fez a cirurgia plástica, vai fazer os procedimentos dermatológicos na clínica. Então, apesar de eu não ter ganhado dinheiro no aluguel da sala, eu ganho com a receita advinda desse profissional dentro do meu espaço. Tá? Se esse cirurgião plástico não me indica, não tem por que eu deixá-lo ali. Então, na hora de alugar espaço, talvez você aceite esse prejuízo se for uma relação ganha-ganha. Olha, eu tô te ajudando aqui no aluguel da sala, que para você sair muito mais barato, mas em contrapartida eu quero indicação. É uma perda que não é uma perda assim, né? Uma perda no aluguel, né?
Mas ele tá entrando dinheiro para outro lugar, né? Não é zerado assim, né? Eu acho que é importante ter essa análise, né? Tá, como que eu vou ganhar, né? E tem que pensar nisso, você é empreendedor, você tem que pensar como que eu vou ganhar dinheiro, né, com o aluguel dessa sala. Será que vai ser através do aluguel? Será que vai ser através das indicações? Né? Será que vai ser através de uma outra forma? Né? Não dá para ser empresário só na ideia, né? Porque na hora de eu trazer um profissional para trabalhar dentro da minha clínica, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou trazendo só o profissional ou estou trazendo pacientes também? Porque se eu estou trazendo só o profissional e ele vai trabalhar para mim, a captação é minha. Eu, como dono da clínica, tenho que captar o paciente para o meu corpo clínico atender. Então, ele recebe um percentual sobre isso e o trabalho de captar é meu. Então, não dá para alugar sala, né? Agora, se eu alugo sala e ele traz os pacientes dele e eu consigo, de forma íntegra e ética, aproveitar disso como parceria, aí pode se tornar interessante, desde que o público seja complementar, o público seja o mesmo, os procedimentos sejam complementares, né? Porque não adianta, por exemplo, eu tenho uma clínica, pegar um caso bem extremo, né? Eu tenho uma clínica de geriatria e eu vou colocar um pediatra lá, né? Não vai adiantar muito. Agora, se o público é o mesmo e são especialidades complementares, né? Parcerias do tipo pediatra e odontopediatra, que eu já vi dar muito certo, né? Ginecologista com enfermeira de amamentação, com medicina da família. Tem várias parcerias possíveis interessantes, né? O ortodontista com odontopediatra, porque o aparelho em crianças é muito usado. Então, assim, tem várias parcerias que você traz para dentro da sua clínica interessantes. Agora, nesse investimento de ampliar o espaço, com certeza, matemática, eu ter alguém trabalhando para mim é mais interessante, desde que eu tenha competência de captar o paciente. Então, por número, vale muito mais a pena eu colocar um profissional lá trabalhando para mim e eu pago para ele um percentual ou um valor por procedimento, do que aluguel de sala. O aluguel de sala só se torna interessante somente se trouxer junto vários pacientes que torne isso viável. E Tobias, uma pergunta que às vezes as pessoas que estão iniciando agora devem estar se perguntando, né, e estão assistindo a nossa live. Tobias, mas quais são os fatores que eu tenho que levar em conta naquela planilha de Excel, quando eu preciso fazer essas continhas que você está falando? Você tem uma lista, você tem uma fórmula, né? Como é que eu consigo fazer esse cálculo aí, se eu estou com um negócio na mão aqui, eu preciso já, né, você me abrir os olhos e eu preciso fazer logo essa continha para ver se eu fecho ou não o negócio, né, nesse novo projeto? Tá. Vamos lá. É muita conta. Mas vou tentar simplificar aqui para não dificultar muito, porque eu sei que vocês não gostam muito de número. A questão é o seguinte: primeiro, assim como todo negócio, receita menos despesa igual a lucro. Eu quero lucro. Logo, minha receita tem que ser maior que minha despesa. Então, isso não tem muita dúvida. Dentro das minhas despesas, tem aquela que é do investimento inicial para começar a rodar, tem aquelas que são despesas fixas e tem aquelas que são despesas variáveis. Eu tenho investimento, despesa fixa e despesa variável. Para não complicar demais, o que é um investimento? O que você vai gastar com reforma, com compra de equipamento, enfim, para deixar o ambiente adequado. Então, dá para você fazer essa conta, olhar, fazer cotação, né, e saber quanto você vai gastar de investimento. Despesa fixa, o que vai agregar de despesa fixa? É o aluguel, é a energia, a água, condomínio, salário de funcionário se precisar, mais alguma despesa que você tenha
que pagar todo mês. Vou ter que contratar mais um plano de internet, enfim. O software Controle-Odonto precisa também ser expandido, né? Que vão ter mais cadeiras, mas esse a gente garante que é o melhor investimento que você pode fazer, que ele vai te ajudar nessa planificação aí, nesse plano financeiro também, gente. Essas continhas que o Tobias está aí falando, você pode fazer tudo dentro do Controle-Odonto também. Então, aproveite, vai expandir, chama ali o pessoal do sucesso do cliente, pede lá mais uma cadeira, elas podem fazer um projeto bem legal para vocês, com desconto também, né? Conversa lá com a Dai Magatti, que é a gestora ali, né? Com o Marcos, que é o CEO, com o Janderson, enfim, com todo o nosso time. Perfeito, exatamente. Tem que colocar, né, no papel, tem que fazer as continhas. Não dá para expandir e voltar para o papel, né, Tobias? Tem que expandir também com a tecnologia. Com certeza. E temos também as despesas variáveis, né? Mas as despesas variáveis geralmente são 3. Matmed, né? Imposto e repasse para corpo clínico, né? Por isso que eu gosto de calcular a lucratividade por hora do procedimento. Por quê? Quando eu sei o custo da minha estrutura, que são as despesas fixas, sei as minhas despesas variáveis, né, e eu consigo saber para cada procedimento quanto aquilo me custa, eu vou saber quanto que eu vou conseguir cobrar. Eu sabendo quanto eu vou conseguir cobrar, e com uma expectativa de venda, eu consigo chegar na minha receita. Se eu cheguei na minha receita, cheguei na minha despesa, eu sei o meu lucro. Se eu sei o meu lucro, e eu sei quanto que eu estou investindo, eu consigo saber uma coisa que chama taxa interna de retorno, que eu não vou entrar muito nisso, porque eu sei que é um pouquinho chato, mas eu consigo saber qual que depois de quanto tempo, que tem o payback também, tem vários indicadores aí financeiros, né? O payback eu acho até mais interessante. Depois de quanto tempo está pago o investimento, né? Então, por exemplo, em 1 ano eu pago o investimento que eu fiz nessa sala nova? Às vezes sim, às vezes não. Passou de 2 anos, é temerário. Nossa, eu fiz as contas aqui, em 2 anos e meio eu pago o investimento inicial. Temerário. É um risco muito grande, né? Não, eu pago em 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então, talvez valha a pena investir sim. E quando a gente calcula isso, né? E se você não sabe calcular, tenha um especialista para calcular para você, e aí a máquina de soluções também sabe fazer isso. Você vai calcular a taxa interna de retorno. Ou seja, se o investimento da sala nova é de R$100 mil, quanto que ele está me gerando de resultado em 2, 3, 4, 5 anos? Equivale a aplicar quantos por cento por mês? Aí eu vou comparar com o investimento que eu tenho na poupança, na renda fixa, na bolsa de valores. Falar o seguinte, olha, esse investimento está interessante, porque a poupança está me dando, sei lá, 5% no ano, e esse investimento está me dando 15, 20, 30. Então fica fácil tomar uma decisão. Né? Então, a partir da taxa de retorno, eu consigo tomar uma decisão. Vale a pena ou não vale a pena? Não, é preferível deixar o dinheiro guardado na minha renda fixa do que ampliar o consultório, porque os números estão me mostrando, a não ser que eu venda tanto. Mas não dá para vender essa quantidade hoje na minha realidade, então eu não vou ampliar a clínica. Então, tudo isso eu tenho que pensar na hora que eu vou abrir um novo negócio, quando eu vou ampliar. Da mesma forma, montar uma clínica do zero. Né? Clínica do zero também. A gente tem que fazer uma prospecção. Será que eu consigo montar essa clínica? O que eu vou precisar vender para atingir o ponto de equilíbrio? Né? Olha, eu tenho que vender 30 mil por mês, pelo menos, para eu receber, pagar as despesas e estar no 0 a 0.
Tá, é fácil vender os 30 mil? Dependendo do mercado, sim. Dependendo do mercado, não. Exato. Quando você conhece seus números, você toma uma decisão assertiva. A sua realidade, né? E aí eu vou contar um segredinho para vocês, né? Que é o seguinte. É uma estratégia que eu oriento muito os membros do grupo VIP da consultoria. Tobias, estamos expandindo. Estamos querendo aumentar o nosso atendimento. Estamos querendo comprar as salas do lado. Eu sempre faço um questionamento muito importante. Como que está a sua demanda? Oferta versus demanda, né? Como que está a sua demanda de paciente? Né? Por quê? Às vezes o investimento que você vai fazer ampliando o seu espaço físico é muito parecido com você abrir uma filial. Né? Porque o gasto com reforma é semelhante, o aluguel às vezes é semelhante, as coisas tendem a ser um pouco semelhantes. E aí o que acontece? Estrategicamente, em vários casos, não estou generalizando, mas em vários casos, é preferível eu montar uma segunda unidade numa região diferente do que eu ampliar a minha. Com certeza. Porque se eu amplio a minha, eu passo a ter, entre aspas, um elefante branco. Eu tenho uma estrutura agora mais robusta, eu preciso de muitas pessoas daquela região entrando ali dentro. Agora, se eu pego o mesmo investimento e abro uma segunda unidade em outro bairro, em outra região, eu estou captando cliente de outra região. Você mais fácil, né, o público. É mais fácil eu encher duas clínicas pequenas do que eu encher uma clínica grande. No mesmo local. No mesmo local. Então, assim, é a mesma coisa. Quem é de Belo Horizonte, né, e por aí, mas isso tem outros também, outras praças que acontece a mesma coisa. Em Belo Horizonte tem a Drogaria Araújo. E a Drogaria Araújo em Belo Horizonte é um caso muito engraçado, porque quase toda rua tem uma Drogaria Araújo. É um monte de Drogaria Araújo espalhada pela cidade. Por quê? Né? Por que ele não faz uma grande loja da Araújo? Justamente por causa disso. Não vale a pena eu ter uma estrutura imensa. Né? Exatamente. Eu preferia ter pequenas. E Tobias, e olha, eu vou te contar uma novidade também. Aqui no Controle Odonto, para quem, por exemplo, está começando ou quer abrir uma outra unidade, que também é um começo, nós estamos com o Plano Starter. O Plano Starter, Tobias, é exatamente para esse público que está começando, que quer ali começar a usar um software, que não precisa ter uma Ferrari neste momento, mas o objetivo é ter uma Ferrari. Então você que está nos assistindo, está pegando todas essas dicas aí do Tobias e está falando, pois é, mas eu quero começar com uma clínica digital desde o início, né? Uma clínica já informatizada desde o início. Chama aqui o pessoal do nosso comercial, estamos aqui com o Plano Starter, que eu tenho certeza que ele cabe no seu bolso, sim. Porque é muito interessante o que o Tobias está falando sobre os investimentos, porque quando você começa já a informatizar, você começa já a coletar dados, né, Tobias? Aí você depois vai fazer uma mentoria com o Tobias, você já vai trilhando o seu caminho da melhor maneira, né? E não assim pegando ideias no meio do caminho, tentando corrigir erros, né, Tobias? Exatamente. E ter informação em tempo real no sistema, gente, é tão importante que eu vou contar uma fofoca aqui para vocês. Eu tô aqui em Portugal e não se tem sistemas informáticos, né? Que eles o Controle Odonto tá aí, hein? Né? Ó, excelente. Porque em Portugal os sistemas informáticos são muito ruins, né? E então, se o Controle Odonto tá por aqui, nós vamos conversar. Temos a doutora Adelaide que tá aí, temos muitos clientes em Portugal, espalhado, não somente em Lisboa. Ótimo. E aí o que acontece? Enquanto eu tô fazendo essa live agora, aqui para mim são 12h53, né? Eu deixo eles de castigo, sabe? Fazendo conta, levantando dados
Por quê? Porque não tem um sistema de gestão. Nossa. Né? Então eles estão lá, de castigo no horário do almoço, levantando as despesas da clínica, porque eles não têm, a plataforma deles aqui não tem isso. Né? Mas em breve eles vão ter controle odonto, aí fica mais fácil trabalhar. E Tobias, já fale para os seus alunos, porque nós temos clientes aí, nosso sistema está super adaptado também para Portugal, né? Então, assim, não perca tempo. E assim, são valores que, sim, os portugueses, os europeus podem pagar. E o nosso sistema, junto com a sua mentoria, por exemplo, são duas portas, assim, de ouro, né? Porque você já começa a ter números reais, em tempo real. Isso é fundamental, né, Tobias? Para quem quer ser um empreendedor de sucesso, ter uma clínica de sucesso, né, ter uma clínica lucrativa. Exatamente. E para a gente concluir, Bia, a dica que eu dou o que eu chamo de clínica ideal, assim, a clínica mais rentável? Né? Aí o pessoal fica tudo curioso, né? Como assim a clínica mais rentável? A clínica mais rentável que eu vejo, lógico, né, gente? Estou generalizando, é quando o dono aluga uma casa de 3 ou 4 quartos. Por quê? Uma casa de 3 ou 4 quartos, né, é a casa dos sonhos para uma clínica. Por um motivo muito simples. Ela já está toda dividida. Já está no ponto. Você gasta pouco. Ainda mais se pegar uma casa bem bonitinha, bem arrumadinha, sabe? Por exemplo, se eu tenho 3 quartos, 2 quartos vão ser consultórios, os 2 maiores, e o quarto menor vai ser sala de negociação. Vai ser o administrativo, onde eu vou negociar contrato com o paciente. Então, os 3 quartos já se resolve. 2 consultórios e uma sala de negociação. E se for 4 quartos, 3 consultórios e uma sala de negociação. A Copa Cozinha a Copa continua sendo Copa, a lavanderia vira esterilização. É fácil adaptar a lavanderia para esterilização, porque já tem água, já tem um monte de coisa, você já resolve fácil. A sala de estar vira recepção. Então, sem investir muito, eu alugo uma casa de 3 ou 4 quartos e monto 2 ou 3 consultórios ali. Né? Contrato 3 pessoas, que é uma auxiliar, que dá conta de 2 ou 3 consultórios. Uhum. Né? Contrato uma recepcionista para acolher as pessoas e contrato uma secretária online para fazer os agendamentos e cuidar do relacionamento externo. Então, assim, com pouco investimento e inteligência, você pode se posicionar em outra região da sua cidade. Né? Tobias, mas eu estou na capital, estou em São Paulo, alugar casa é muito mais difícil. Sim, é mais difícil. Aí, às vezes, você vai acabar alugando um conjunto de salas em algum prédio, né? Mas, como a maioria das pessoas, né, estão no interior, casa é muito interessante. Casa de 3 ou 4 quartos que esteja arrumadinho. O investimento é baixo, comparado com montar uma estrutura quase inteira, e você consegue viabilizar com posicionamento estratégico nessa região. Então, às vezes, por exemplo, você gosta de atender o público AB, né, o público com mais recurso financeiro. E você está numa região da cidade, mas às vezes tem uma outra região na cidade que também tem um público AB e ela não está disposta a deslocar até onde você está. Abre uma segunda unidade lá. Ou na cidade vizinha, que também às vezes tem um público bom e o deslocamento é perto, 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, vale a pena captar paciente dessa outra cidade. Ou então, que eu já vi muita gente fazer também, Tobias, eu atendo o público mais elitizado, mas o público simples também é muito grande na minha cidade. Você pode abrir uma segunda unidade de uma clínica mais popular também. Exato. E atender uma clínica, o público AB,
na outra clínica, o E público você CD. tem uma variação, né? Então você vai captando em todas as gamas do público que precisa, né? No caso, por exemplo, odontológico, que precisa um serviço odontológico, né? E muitas perguntas, Tobias, também vêm sobre, ok, eu vou alugar, né, uma sala numa cidade vizinha, mas como é que eu vou fazer a gestão da minha clínica à distância? A resposta tá aí, gente. Você consegue fazer a gestão odontológica ou médica à distância com o Controle Odonto. Nós temos assim de clientes de multiclínicas, redes, franquias. Como é que essas pessoas elas expandem? Porque ela tem um sistema, né? Elas têm uma plataforma que corresponde ao que elas necessitam. Ela não precisa estar lá no lugar, né? Ela só precisa ter um software de gestão que dê todos os indicadores para ela, né? Então dá sim para você alugar a casa que o Tobias está falando, pegar o público A, B, o C, D, né? E ter aí uma gestão eficiente com o Controle Odonto e o controle médico. Exatamente. Ou seja, gente, façam suas contas, se preparem, não dê uma de aventureiro. Isso. Cuidado com as conversas com amigos e familiares, que às vezes coloca caraminhola na nossa cabeça. Né? O sucesso de um não quer dizer que é o sucesso seu, né? E às vezes a gente empolga com um amigo, né? Ah, eu sou dentista, tenho um amigo dentista, esse amigo dentista abriu um consultório assim, assim, assado, eu vou fazer também. Faça conta, cada um tem uma realidade, cada um tem um público, cada um tem uma forma de trabalhar. Independente disso, sempre com o Controle Odonto, para poder ter um sistema adequado, sempre com orientação de especialistas em gestão, para que você consiga ir para o caminho certo. Como a máquina de soluções. Isso. Foque no relacionamento. E para você entender um pouco mais como captar paciente de forma íntegra e ética, baseado em relacionamento, existe a parceria Controle Odonto e Máquina de Soluções, na qual você pode baixar o meu livro digital gratuitamente. Né? Você que é cliente Controle Odonto, Controle Médico, e se quiser o livro físico, Tobias, eu gosto de ler, eu gosto dele físico, sai por R$27 com frete grátis. Gente, isso é menos que qualquer hambúrguer em qualquer esquina. Olha só, né? Você está tendo a oportunidade de obter conhecimentos práticos da máquina de soluções aí na sua casa por menos de um hambúrguer em qualquer esquina. Tobias, sinceramente, né? Hoje em dia tá praticamente dado o conhecimento, né? É importante as pessoas terem abertura para isso. E o interessante é o seguinte, Tobias, R$27 está caro, pode passar de 6 vezes aí. Nossa senhora, sem juros! Gente! Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, se você quer o livro digital, baixe gratuitamente. É só entrar em maquinadesoluções.com.br/Controle Odonto. Se você quiser o livro físico, R$27, só preencher lá. E a nossa equipe manda o livro físico para sua residência ou para sua clínica. Além de ter desconto em todas as nossas soluções ali no site. Então não perca a oportunidade, né? Vamos aí implementar o Controle Odonto como tem que ser implementado, vamos implementar a gestão como tem que ser implementada. E eu e a minha equipe vamos estar aqui de braços abertos para cuidar de vocês. Exatamente, ó, decolar, né, Tobias? Um beijão, Bia, um beijo a todo mundo que está assistindo aqui online. Espero que tenha sido um conteúdo de valor para vocês. Certeza. Tchau.